Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Luz do Entendimento, onde estaremos aprendendo mais um pouquinho da Palavra de Deus. A Palavra do Senhor hoje está lá no livro de João, no capítulo 5, versículo 41. Eu vou ler aqui numa versão que eu achei mais apropriada, que diz assim: eu procuro agradar a Deus e não preciso da glória que vem dos homens. Quantas pessoas que, às vezes, elas ficam a vida toda procurando agradar os outros, não vive a sua própria vida, só querendo a aprovação dos outros. Sofre, passa momentos terríveis, por quê? Porque quer a aprovação dos outros apenas. Então, vamos para a historinha. Eu vou contar hoje para vocês a historinha do O Violinista. Um jovem violinista estava prestes a fazer a sua primeira apresentação e ele estava muito animado. O auditório estava lotado. Cada música que ele tocava era aplaudida entusiasticamente. Eu não coloco a palavra mais simples, né? E todos o aplaudiam, né, com muita admiração. Pronto, seria bem mais fácil para eu ler aqui. A multidão estava enlouquecida e ele agradecia todos os aplausos. Mas ele não parecia estar muito impressionado com os aplausos que estava recebendo da multidão. Durante todo o tempo, ele mantinha os olhinhos dele fixos na galeria. Então ele tocou as últimas notas. E ao tocar as últimas notas da sua apresentação, um ancião na galeria fez um sinal de aprovação com a cabeça. Aquele olhar dele que estava fixo na galeria estava procurando apenas uma pessoa: um ancião. E quando o olhar dele cruzou com esse ancião, o ancião acenou com a cabeça positivamente, de aprovação para ele. Deu um sorrisinho. Ai, quando ele viu aquilo, o jovem músico finalmente pareceu satisfeito. O seu rosto se iluminou de felicidade. Para ele, o que realmente importava era receber a aprovação daquele homem, que nada mais era e nada menos do que o seu mestre, aquele que ensinou ele a tocar o violino. Ele tinha esperado ansiosamente o momento em que o seu mestre reconheceria o seu talento e finalmente isso tinha acontecido. Aí então, o olhar daquele jovem que não se importou com os aplausos de toda aquela plateia. Não é que ele não se importou, aquilo não satisfez tanto o coração, não alegrou tanto o coração dele. Todo mundo poderia aplaudir, mas enquanto o seu mestre não o aplaudisse, aquilo para ele não teria tanto valor. O que realmente valorizou foi o aplauso do seu mestre. Agora nós vamos ver um outro exemplo e uma outra historinha. Nós vamos ver a história do camponês. O violinista, vocês viram o desfecho. Agora vamos ver a história do camponês. O camponês, ele tinha comprado um burrinho e a esposa dele estava grávida e eles tinham que ir até o centro da cidade. E algumas bagagens, né? E aí então ele pegou, colocou a esposa em cima do lombo do burrinho e foi para a cidade. Quando ele chegou na primeira esquina, já começaram as críticas. Nossa, que homem mau, hein? Não tem pena do cavalo? Porque ele colocou as bagagens em cima do cavalo e mais a sua esposa. Ele tá acabando com o animal, vai matar o animal assim? Como é que não tem pena? Uma mulher grávida e todas essas bagagens em cima do bicho, do animal? Pegou, pediu para a esposa descer e carregou as bagagens e puxou o burro. Aí quando ele chegou na segunda esquina, outras pessoas começaram a criticá-lo duramente. Como você tem coragem de fazer essa mulher grávida caminhar embaixo desse sol? Você não tem vergonha, não? Sobe, mulher. Botou a mulher de volta em cima do cavalo, pegou, colocou aquela carga pesada no ombro dele e seguiu o caminho. Quando ele chegou na próxima esquina, lá vem mais crítica. Mas esse homem é bobo mesmo, né? Tendo um cavalo para carregar as bagagens, ele fica carregando a bagagem nas costas. Em vez de aproveitar e colocar a carga no lombo do animal, o animal foi feito para isso mesmo. Mas é bobo esse homem mesmo. Aí ele foi lá e colocou a carga em cima do burro junto com a mulher de novo e voltou lá naquela primeira posição que ele tinha saído de casa. Daquela mesma maneira, quando ele colocou a mulher em cima. E ele falou: quer saber, agora vamos seguir viagem, não importa o que falem. Então nós vemos aqui, gente, 2 exemplos. Primeiro, não estava nem aí com a plateia. Ele estava como a palavra aqui, ó, como Jesus falou. Eu não estou para agradar homens, né? Eu não estou aqui eu não quero a aprovação dos homens.
Até porque se Jesus tivesse esperado a aprovação dos homens, né, o que que seria? Ele estava aqui para agradar a Deus, para obedecer a Deus. E aquele homem, ele queria a aprovação do mestre dele. A hora que ele viu que o mestre dele aprovou, pronto, aí sim ele se realizou. Ele não estava se importando. Claro que ele deve ter ficado feliz com aquela multidão aplaudindo ele. Mas enquanto o mestre não aplaudiu, eu tenho certeza que se a multidão toda ficasse calada, não expressasse nada para ele, mas o mestre tivesse aprovado, pronto, para ele estava ótimo, porque era aquilo que ele queria. Porque ele queria a aprovação do mestre dele. E ele teve. Ele teve o trabalho reconhecido, aí sim. Ele saiu daquele auditório, ele saiu daquela apresentação realizado, feliz, porque ele agradou o mestre dele. Já o outro só se frustrou, porque quando ele colocou a mulher e a bagagem em cima do burrinho, falaram que ele estava explorando o animal. Quando ele tirou a mulher, deixou a bagagem, ai, como é que tem coragem de fazer a mulher grávida andar, tendo um animal para carregá-la? Aí volta lá, mulher. Aí depois chamaram ele de bobo porque ele estava carregando as bagagens, né, ao invés de colocar em cima do animal. Aí ele vai e coloca a bagagem junto com a mulher em cima do animal de novo. E aí volta lá no primeiro estágio, quando ele começou tudo. E tudo que ele fazia, o povo reclamava. É isso que acontece quando a gente quer agradar os outros. É isso que acontece quando a gente vive a nossa vida em função de agradar, de ter a aprovação, seja de familiar, seja de tudo. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ter uma vida desleixada, que a gente tem que ter uma vida de mau testemunho. Não é isso, gente. Não é isso de forma alguma. Mas tem gente que não vive porque você nunca vai poder agradar todo mundo. Eu nunca esqueço de uma palavra do David Keelan. David Keelan, ele é um ministro de louvor, e ele ia na igreja e quando ele colocava louvores agitados, os irmãos mais velhos reclamavam. Quando ele colocava louvores mais antigos, os irmãos jovens da igreja começavam a reclamar também. E um dia ele foi orar ao Senhor, porque ele já não aguentava mais de tanta crítica e reclamações. Ah, você só coloca música agitada. Ah, você só coloca isso. Quando colocava agitada, os velhinhos reclamavam. Quando colocava as lentas, os jovens reclamavam. Tentou colocar, não, vou fazer o seguinte, então vou colocar meio a meio. Também não estava bom, porque na hora que era a parte do agitada, os velhinhos cruzavam os braços e não adoravam. Quando era a parte lenta, os jovens se emburravam também, porque eles queriam que todos os louvores fossem agitados. Aí ele foi orar, ele falou, Senhor, como que eu vou fazer para agradar o teu povo? Aí Deus chama na chincha. Como é que é? Você quer agradar o meu povo? Mas o culto é para o meu povo ou é para mim? Os louvores são para o meu povo ou são para mim? A partir daquele dia, o louvor que Deus colocava no coração dele, ele ia lá para adorar, ele adorava, ele ministrava. E a partir daquele dia ele não se importou mais com as críticas. E nós, às vezes, somos assim. Principalmente quem prega a palavra, quem tá colocando a cara a tapa na rede social, sempre vai ter alguém para reclamar. Não, você tem que fazer assim. Tá bom, então vamos fazer assim. Não, daí outro grupo vem, não, você tem que fazer assim. Não quer saber? O negócio é o seguinte, eu vou fazer aquilo que Deus colocou no meu coração para eu fazer. Eu vou agradar o meu Deus, é Ele que eu tenho que agradar. É Ele que eu tenho que honrar. Eu sempre tenho falado isso. Eu sempre tenho falado isso nas lives. Não, eu não estou aqui para ficar bajulando ninguém. Eu não estou aqui para ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor, para fazer a obra do Senhor. E nós temos que ter isso em mente. O próprio Jesus falou aqui. Eu não aceito glória de homens. Quando ele dá aquela orientação lá do jejum, que ele fala, não façam as coisas para vocês serem vistos pelos homens. Jesus nunca orientou a fazer isso, porque ele sabe que é frustração na certa. Nós nunca vamos conseguir agradar todo mundo, nem ele que era santo, perfeito. Olha o que fizeram com ele, gente. Quem somos nós na fila do pão? Então procure agradar a Deus. Tenha uma vida de santificação e honra. Agrade ao teu mestre, agrade ao teu Senhor. É dele que você tem que arrancar aplausos. Vamos seguir o exemplo do violinista e não do camponês. O camponês, coitado, só se estressou. Saiu de casa, começou, não, então eu tenho que botar, não, e bota a mulher em cima do burrinho, e tira a mulher do burrinho, e coloca isso aqui. E quando ele chegou lá no fim da viagem, certo, já estava metade do caminho, ele foi a pé para tentar agradar todo mundo. Não, nós não temos que agradar as pessoas. Nós temos que viver uma vida de santificação, nós temos que viver uma vida em honra, e agradando ao Senhor nosso Deus. Ter uma vida de comunhão com as pessoas que nos amam, que a gente ama, mas procurar agradar ao Senhor. É dele, é ele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É do rosto dele que nós temos que arrancar sorrisos. É o coração dele que nós temos que alegrar. Como quando nós andamos em obediência, quando nós temos uma vida
agradável, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida de santificação, buscando a santificação, procurando ter paz com todos. A Bíblia diz, se possível, né? Tende paz com todos. É hora que é meio complicado, né? Mas e seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é isso que nós temos que focar. Então vamos seguir o exemplo do violinista e não do camponês. O camponês, coitado, né? Ele aprendeu a lição, não quer saber a partir de hoje. Eu não quero nem saber com o que os outros vão falar. As críticas sempre vai ter. É difícil lidar com críticas. Você faz isso, não tá bom. Você faz aquilo, outro também não tá bom. E aí, e critica aqui, critica lá. Mais uma vez eu vou falar uma frase que eu nunca esqueci na minha vida. Eu li, foi numa... Eu não lembro se foi, acho que foi numa escola. Eu lembro que estava numa porta, grudado, numa folha sulfite. E estava escrito uma frase que eu li uma vez, gente, eu nunca esqueci. Se você veio para criticar o que está feito, você chegou tarde. Você deveria ter chegado antes para ajudar a ter feito melhor. Ter feito melhor, não. Vamos de novo. Se você veio para criticar o que está feito, chegou tarde. Você deveria ter chegado antes para ajudar a fazer melhor. Assinado quem fez quando ninguém se prontificou a fazer. Nunca esqueci dessa frase. E olha se não é verdade. Porque tem gente que não ajuda em nada e só chega ali para ficar metendo malho. Né? Porque deveria ser feito. Tem gente que até cruza o bracinho, né? Com aquela cara olhando de cima para baixo. Mais ou menos. Eu acho que se tivesse colocado aquele ali, aquele outro lá, aquele outro aquilo lá, e ali fica ali reclamando e reclamando. Não, vai ajudar, vai arregaçar as mangas, vai ajudar a fazer. Porque criticar e falar é muito fácil. Agora, arregaçar a manga e trabalhar, aí aí é que são elas, né? Amém? Então foram essas as historinhas de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você grave aí no teu coração. E ó, lembre-se, vamos agradar o nosso mestre. Vamos agradar o nosso Senhor. Vamos viver vamos viver de acordo com a palavra dele. E o restante, o mais, ele vai fazer. Vamos viver de acordo com a palavra dele, porque daí não tem erro. Não tem como dar errado. É só a gente seguir a palavra e tudo vai se encaixando na nossa vida. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus e até um próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Não esqueça de compartilhar, comenta, fala aí, dá a tua opinião, fala qual foi a historinha que você mais gostou, fala aí quem é que você vai seguir o exemplo, você vai seguir o exemplo do camponês ou de violinista, ou você vai seguir o exemplo do campeão... Você vai seguir o exemplo do camponês ou do violinista? Amém? Responde para mim aí nos comentários, tá bom? Deus abençoe e fiquem todos na paz, Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.